7.1.3 Princípio da insignificância ou da bagatela. A. Introdução, origem e conceito. Inicialmente, cumpre destacar que o referido princípio não encontra previsão na legislação, mas pacificamente admitido pela jurisprudência do STF e do STJ. Segundo Kleber Masson, direito penal esquematizado, em outras palavras, o direito penal não deve se ocupar de assuntos irrelevantes, incapazes de lesar o bem jurídico legalmente tutelado. Na década de 70 do século passado, foi incorporado ao direito penal pelos estudos de Klaus Rochin. Ressalta-se que o princípio da insignificância decorre da fragmentariedade, de modo que o direito penal só vai intervir nos casos de relevante lesão, quando for indispensável para a proteção de determinado bem jurídico, e quando não houver como proteger o bem jurídico como os outros ramos do direito. Nesse sentido, o princípio da insignificância traduz a ideia de que não há crime quando a conduta praticada pelo agente é insignificante, não é capaz de ofender ou colocar em perigo o bem jurídico tutelado pela norma penal. B. Finalidade. O STF expressamente reconhece como finalidade desse princípio a interpretação restritiva da lei penal, ou seja, o princípio da insignificância deve diminuir a intervenção penal, no sentido de ignorar as condutas irrisórias que não se revelam capazes de ofender o bem jurídico tutelado pelo tipo penal. C. Natureza jurídica, causa de exclusão da tipicidade, atipicidade material. Isto é, torna o fato atípico por ausência de tipicidade material. Traduzindo: tipicidade penal igual tipicidade formal mais tipicidade material. Tipicidade formal, juízo de adequação do fato à norma, analisa se o fato praticado na vida real se amolda, se encaixa ao modelo de crime descrito na lei penal. Excelência, sujeito subtrai um iogurte de um hipermercado. Como subtraiu coisa alheia móvel, o fato se adequa ao tipo penal de furto. Tipicidade material, é a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido. No exemplo acima, em que pese tenha havido a tipicidade formal, o ato praticado não foi capaz de causar lesão relevante ao bem protegido, vez que o valor de um iogurte não faria a menor diferença no patrimônio de um hipermercado, não havendo, portanto, tipicidade material. Mas atenção, não é só o valor que deve ser analisado para que seja reconhecida a insignificância da conduta. Existem outros requisitos que devem ser observados, conforme jurisprudência consolidada da Suprema Corte. Ademais, valor insignificante e pequeno valor não são sinônimos. Por vezes, em casos de furto, por exemplo, a questão apresenta um bem de um valor baixo, mas não irrisório é insignificante, que servirá apenas para caracterizar a causa de diminuição de pena do furto privilegiado, mas não excluirá a tipicidade material. Seja pelo fato de o valor ser pequeno, mas não irrisório, seja por não preencher algum outro requisito. Sobre os valores, não há nenhuma tese fixa sobre. É necessário analisar o contexto. Porém, analisando as decisões proferidas, o STF tem aceitado como insignificantes normalmente valores que giram em torno de 10% do salário mínimo, com variações para mais e para menos, é só uma ideia. Já como pequeno valor, para o privilégio, admite-se o valor de até um salário mínimo integral, raciocínio aplicável aos demais delitos que admitem o privilégio. É inviável a aplicação do princípio da insignificância ao furto praticado quando, para além do valor da res furtiva exceder o limite de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, o acusado é multirreincidente, ostentando diversas condenações anteriores por crimes contra o patrimônio. Processo sob segredo de justiça. Réu, ministro Jorge Mussi, quinta turma, por unanimidade. Julgado em 14 de novembro de 2022, DG 22 de novembro de 2022. O STJ também foi questionado se no caso houver restituição do bem. A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. STJ. RMS 68.504, SC. Réu, ministra Regina Helena Costa, primeira turma, por unanimidade, julgado em 10 de outubro de 2023, desde 16 de outubro de 2023. Tema 1208, Info 792. Atenção!
Jurisprudência em teses, edição no 219, princípio da insignificância. A aplicação do princípio da insignificância requer a presença cumulativa das seguintes condições objetivas: a. Mínima ofensividade da conduta do agente. b. Nenhuma periculosidade social da ação. c. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. d. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Vejamos algumas casuísticas importantes em relação ao princípio da insignificância. A. Princípio da insignificância x agente reincidente. Em regra, o STF e o STJ afastam a aplicação do princípio da insignificância aos acusados reincidentes ou de habitualidade delitiva comprovada. Vale ressaltar, no entanto, que há julgados em que afirmam que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Ao criminoso habitual, tanto o STF como o STJ costumam negar a aplicação. Vale ressaltar, no entanto, que há julgados em que afirmam que é aplicável o referido princípio se, analisando as peculiaridades do caso concreto, entender que a medida é socialmente recomendável. Vale o conhecimento da jurisprudência em teses do STJ, edição 47. Tese 7. O princípio da insignificância deve ser afastado nos casos em que o réu faz do crime o seu meio de vida, ainda que a coisa furtada seja de pequeno valor. Ainda, na edição no 219, Jurisprudência em teses, STJ. Tese 2. A reiteração delitiva, a reincidência e os antecedentes, em regra, afastam a aplicação do princípio da insignificância, por ausência de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Tese 3. É possível aplicar, excepcionalmente, o princípio da insignificância, inclusive nas hipóteses de reiteração delitiva, reincidência ou antecedentes, se as peculiaridades do caso concreto evidenciarem inexpressividade da lesão jurídica provocada e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Pergunta: e ao multireincidente, é possível a aplicação do princípio da insignificância? Em regra, não. A multireincidência específica somada ao fato de o acusado estar em prisão domiciliar durante as reiterações criminosas são circunstâncias que inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância. RESP 1.957.218, M, G. Réu, Polindo Menezes. Sexta turma, por maioria, julgado em 23/08/2022. É certo que há precedentes do Supremo Tribunal Federal em que se afasta a tipicidade material da conduta criminosa quando o furto é praticado para subtrair objeto de valor irrelevante, ainda que o paciente seja reincidente na prática delitiva. Entretanto, a Corte também tem precedentes que apontam a relevância da análise da reincidência delitiva para afastar a tipicidade da conduta, conforme se verifica no julgamento do habeas corpus 123.108 AMG, da relatoria do ministro Roberto Barroso, no qual o plenário do STF decidiu, por maioria de votos, que a reaplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, conglobante, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. Após a análise dos precedentes desta Corte Superior e do STF, é razoável concluir que a reincidência não impede, por si só, que se reconheça a insignificância penal da conduta à luz dos elementos do caso concreto, mas pode ser um dos elementos que justificam a tipicidade material da conduta. Informativo 746, 29 de agosto de 2022. Mais a julgado do STJ permitindo excepcionalmente, 19 de maio de 22. A multireincidência específica, via de regra, afasta a aplicação do princípio da insignificância no crime de furto. Entretanto, em casos excepcionais, nos quais é reduzidíssimo o grau de reprovabilidade da conduta, tem esta Corte Superior admitido a incidência do referido princípio, ainda que existentes outras condenações. AGRG no ARSP 1899839 AMG, réu, ministro Olindo Menezes.
Desembargador convocado do TRF Primeira Região, réu, PE acórdão ministra. Laurita Vaz, sexta turma, julgado em 19 de abril de 2022, desde 19 de maio de 2022. É possível a aplicação ao réu reincidente quando o crime anterior tutelava bem jurídico distinto patrimônio. É o que o STF chamou de teoria da reiteração não cumulativa de condutas de gêneros distintos, o termo de prova. Entendendo a fonte da expressão acima que foi utilizada no seguinte julgado do STF. Turma habeas corpus 114.723, Minas Gerais. Relator, MIN, teoriza Vasque. Furto. Princípio da insignificância. Incidência. Valor dos bens subtraídos. Inexpressividade da lesão. Contumácia de infrações penais cujo bem jurídico tutelado não é o patrimônio. Desconsideração. Ordem concedida. 4. À luz da teoria da reiteração não cumulativa de condutas de gêneros distintos, a contumácia de infrações penais que não tem o patrimônio como bem jurídico tutelado pela norma penal não pode ser valorada, porque ausente a séria lesão à propriedade alheia. Socialmente considerada, como fator impeditivo do princípio da insignificância. Ressalta-se ainda que, em 2018 e 2019, os tribunais superiores tinham encontrado uma espécie de meio termo entre a aplicação do princípio da insignificância e a reincidência do agente. Isso porque, no caso concreto, o juiz via que, pelo critério objetivo, o réu faria jus à insignificância. Mas que os critérios subjetivos não estariam preenchidos, em razão da reincidência. Então, considerando a proporcionalidade, o STF criou um meio termo, ao invés de absolver por atipicidade material da conduta. Aplicou outros institutos mais benéficos, como a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, como nos informativos 913 e 938. Justificativas. A favor da aplicação da insignificância ao reincidente habitual, se a natureza jurídica é de causa de exclusão de tipicidade, deve ser analisado o fato e não os atributos do agente, sob pena de se utilizar o direito penal do autor. O fato não poderia ser típico para uma pessoa e atípico para outra. Ou é típico ou não é. O momento de analisar as condições pessoais do agente é apenas em eventual e futura fixação de pena. Contra a aplicação da insignificância ao reincidente habitual, se o agente é infrator contumaz, com personalidade voltada a práticas delitivas, fazer uso da insignificância seria incentivá-lo ao contínuo descumprimento da norma, fazendo do crime um meio de vida. O valor de um bem, isoladamente, até poderia ser insignificante, mas o todo não seria e isso caracterizaria reprovabilidade e ofensividade. O intuito do princípio não é legitimar esse tipo de conduta, mas afastar do campo de incidência do direito penal desvios mínimos isolados. B. Insignificância x furto qualificado. STF e STJ, via de regra, entendem não ser possível a aplicação do princípio da insignificância no furto qualificado, pois falta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. No entanto, o plenário do STF analisou a questão e entendeu que não há como fixar tese sobre isso, que também deve ser analisado caso a caso, STF HC 123108 AMG. C. Insignificância x bens jurídicos difusos a coletivos. Em regra, se o bem jurídico é difuso ou coletivo, os tribunais superiores vêm entendendo pela não aplicação do princípio da insignificância, pois se estaria atingindo a coletividade e, portanto, não caberia a insignificância da lesão. Além disso, normalmente os crimes contra bens jurídicos difusos e coletivos são crimes de perigo abstrato, motivo pelo qual, de perigo presumido pelo legislador. Pequeno quadrado preto tráfico de drogas, não aplicação do princípio, por se tratar de crime de perigo abstrato, um perigo presumido, de acordo com a jurisprudência do STJ, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida, HC 318.926, STJ, 2015. Pequeno quadrado preto a apreensão de munições em quantidade não considerada insignificante, aliada à condenação concomitante pelo delito de tráfico de entorpecentes, impõe o afastamento da aplicação do princípio da insignificância.
RESP 1.978.284, GOL, julgado em 14 de junho de 2022. Pequeno quadrado preto porte de drogas para consumo pessoal, tema controvertido. Amplamente majoritário mais jurisprudência do STJ, e impossibilidade da insignificância em razão de se tratar de crime de perigo abstrato. STJ, Sexta T, RHC 35920, DF, Info 541. STF tem um precedente admitindo a aplicação da insignificância, o que não indica a posição consolidada do STF, pois o julgado foi decidido por empate em 2x, razão pela qual foi concedido HC. STF. Segunda turma. HC 202.883. Pequeno quadrado preto crime de moeda falsa, inaplicabilidade do princípio, ainda que seja uma única nota de pequeno valor, uma vez que se trata de crime contra a fé pública, havendo o interesse do Estado e da coletividade em não ter a fé pública abalada por aquela falsificação. Considerando que se trata de um bem jurídico coletivo difuso fé pública, não se leva em consideração somente o aspecto material a patrimonial do bem falsificado, mas sim um bem coletivo. Essa argumentação se aplica aos outros crimes contra a fé pública. Observação: excepcionalmente, admite-se o princípio da insignificância nos crimes contra a fé pública. Uso de atestado falso, em casos que o dolo do réu revela, de plano, a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a demonstrar a atipicidade material da conduta e afastar a incidência do direito penal, sendo suficientes as sanções previstas na Lei Trabalhista, o STJ. Quinta turma. AGRG no ARSP 1816993AB1, réu, Min, Joel Ilan Passornik. Julgado em 16 de novembro de 2021. Pequeno quadrado preto crimes ambientais, em regra, nos crimes com bem jurídico difuso a coletivo, não se aplica o princípio da insignificância, pois a lesividade e a exposição a perigo transcende o aspecto individual. No entanto, nos crimes ambientais, essa regra é invertida, uma vez que os tribunais superiores adotam como regra a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em crimes ambientais, devendo ser analisadas as circunstâncias específicas no caso concreto para verificar a atipicidade da conduta. Em exame a verificar se aquela conduta não gerou efetivamente um perigo ao meio ambiente, info 816. Exceção à regra específica dos crimes ambientais, pela jurisprudência amplamente dominante, não se pode aplicar o princípio da insignificância ao crime de pesca ilegal, STF, primeira turma, HC 122560 ASC 2018, Info 901. Observação: apesar de a redação utilizada no informativo original ter sido bem incisiva, o princípio da bagatela não se aplica ao crime previsto no artigo 34, caput C/C parágrafo único, segunda, da Lei 9.605 a 98, existem julgados tanto do STF como do STJ aplicando, excepcionalmente, o princípio da insignificância para o delito de pesca ilegal. Deve-se ficar atenta, para como isso será cobrado no enunciado da prova. Fonte: dizer o direito. Veja as hipóteses em que a própria jurisprudência flexibiliza a exceção da pesca ilegal, como, por exemplo, o STJ, Info 602, sexta turma. Reis 1409051, 2017, afirmou, de forma excepcional, pela aplicação do princípio da insignificância no caso de pesca ilegal, na hipótese em que o indivíduo pescou um único peixe e devolveu esse peixe vivo ao rio, não havendo um prejuízo efetivo ao meio ambiente. Se a pessoa é flagrada sem nenhum peixe efetivamente pescado, mas portando consigo equipamentos de pesca, em um local onde essa atividade é proibida. Nessa hipótese pontual a casuística, temos discussão nos tribunais superiores, pois há dois julgados da mesma turma em sentidos opostos. Sim, possibilidade de aplicação da insignificância, STF, Info 816. Não pode aplicar, STF, Info 845. D. Insignificância x crimes tributários e descaminho. Em regra, o princípio da insignificância se aplica aos crimes tributários federais e de descaminho.
Também é um crime tributário quando o crédito tributário não ultrapassar o limite de R$ 20.000, a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522/02 com as atualizações efetivadas pelas portarias no 75 e 130 do Ministério da Fazenda. Observações importantes. 1. O valor máximo para aplicar o princípio da insignificância é de R$ 20.000, STF e STJ. Explicação para adotar o valor de R$ 20.000, fonte, dizer o direito. Esse valor foi fixado pela jurisprudência tendo como base a Portaria MF no 75, de 29 de março de 2012, na qual o ministro da Fazenda determinou, em seu artigo 1º, inciso 2º, o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a reais 20.000,00 ou R$ 20.000, ponto. Em outros termos, essa portaria determina que, até o valor de R$ 20.000, os débitos inscritos como dívida ativa da União não serão executados. Com base nisso, a jurisprudência construiu o seguinte raciocínio: ora, não há sentido lógico permitir que alguém seja processado criminalmente pela falta de recolhimento de um tributo que nem sequer será cobrado no âmbito administrativo tributário. Se a própria vítima não irá cobrar o valor, não faz sentido aplicar o direito penal contra o autor desse fato. Vale lembrar que o direito penal é a última ratio. Se a administração pública entende que, em razão do valor, não vale a pena movimentar a máquina judiciária para cobrar a quantia, com maior razão também não se deve iniciar uma ação penal para punir o agente. 2. O valor de R$ 20.000 para aplicação do princípio da insignificância será somente aos crimes tributários federais. Não se aplica o parâmetro dos tributos federais aos crimes tributários estaduais, devendo ser observada a lei estadual vigente em razão da autonomia do ente federativo, o STJ. Quinta turma. Agrega HC 549.428, Pará, réu, Min, Jorge Mussi, julgado em 19 de maio de 2020. Atenção! Edição do 119º, Jurisprudência em Teses, STJ. Tese 5. Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000, a teor do disposto no artigo 20 da Lei N. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas portarias N. 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda, tese revisada sob o rito do artigo 1046 do CPC-A 2015, tema 157. Tese 6. É possível aplicar o parâmetro estabelecido no tema N. 157 a STJ, para fins de incidência do princípio da insignificância no patamar estabelecido pela União aos tributos dos demais entes federados, quando existir lei local no mesmo sentido da lei federal. 1. Em regra, não se aplica o princípio da insignificância ao crime de contrabando. Aplica-se ao crime de descaminho. Não se aplica, em regra, porque o objeto sobre o qual recaía a conduta proibida no crime de contrabando é mercadoria proibida, e não a mera sonegação. Assim, o bem jurídico tutelado não é apenas a questão financeira do ente estatal, mas também a saúde pública e incolumidade pública, uma vez que o Estado, por motivos de saúde pública e incolumidade pública, proíbe a importação ou exportação de determinada mercadoria. Crime pluriofensivo. Em regra, é inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando, uma vez que o bem juridicamente tutelado vai além do mero valor pecuniário do imposto elidido, alcançando também o interesse estatal de impedir a entrada e a comercialização de produtos proibidos em território nacional. Trata-se, assim, de um delito pluriofensivo. STJ. Quinta turma. AGRG no RESP 1744739-ARS, réu, Min, Joel Ilan Paciornik, julgado em 2 de outubro de 2018. Atenção! Existem exceções. O princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da
Ação.stj, RESP 1.977.652, SP, réu, ministro Joel Ilan Passornik, réu, para acórdão ministro Sebastião Reis Júnior, terceira sessão, por maioria, julgado em 13 de setembro de 2023, desde 19 de setembro de 2023, tema 1143. Info 787. Somente em situações excepcionais, como no caso da importação de medicamentos em pequena quantidade para uso pessoal, o Tribunal admite a insignificância, Jurisprudências em Teses, STJ, edição 221. Princípio da insignificância. 10. É possível, excepcionalmente, aplicar o princípio da insignificância aos casos de importação não autorizada de pequena quantidade de medicamento para consumo próprio. A importação de pequena quantidade de medicamento destinada a uso próprio denota a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo a autorizar a excepcional aplicação do princípio da insignificância STJ. Quinta turma. EDCL no AGRG no RESP 17083771 APR, réu, min, Joel Ilan Passornik, julgado em 24 de abril de 2018. Insignificância X crimes contra a administração pública. STF, antes não admitia, mas possui decisões recentes admitindo, como por exemplo, em caso de peculato. STJ, possui entendimento sumulado negando a aplicação, súmula 599. Súmula 599 STJ, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Porém, STF e STJ admitem nos crimes contra a administração pública praticados por particulares, a exemplo do descaminho, que, apesar de ser um crime tributário, topograficamente, estão inseridos no título dos crimes contra a administração pública. Então, cuidado em prova, em informativo 742, admite-se, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância a crime praticado em prejuízo da administração pública quando for ínfima lesão ao bem jurídico tutelado. RHC 153.480, SP, réu, min, Laurita Vaz. Sexta turma, por unanimidade, julgado em 24 de maio de 2022, desde 31 de maio de 2022. Logo, em determinadas hipóteses, nas quais for ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, como na espécie, admite-se afastar a aplicação do entendimento sedimentado na súmula N599 STJ, pois a subsidiariedade do direito penal não permite tornar o processo criminal instrumento de repressão moral, de condutas típicas que não produzam efetivo dano.